Pode falar, Márcia. Estava observando essas tabelas assim. Aí eu fico imaginando quando uma recepcionista está ali no computador e chega alguém para perguntar uma informação. Aí, quando ela abre essa tabela de alunos, que só tem do responsável só tem o ID, da turma só tem o ID, vai ter que ter um outro programa que vai dar para ela e vai fazer esse levantamento dessas informações, porque ela vai ser uma especialista para ir lá no banco de dados e fazer essas consultas. Como é que isso funciona assim, né? Excelente pergunta, Márcia. Excelente pergunta. Quem vai resolver isso para ela? Você. Porque ótimo. Por que eu disse que é excelente pergunta? Porque você pegou a ponta. Você já sabe como estão armazenadas as informações, tá? Você que é a desenvolvedora, né? Você desenvolveu, você já mapeou o banco de dados. Só que o que você está vendo, a pessoa na ponta não vai ver. É a mesma coisa que eu peço alguma coisa para o Google, alguma referência para o Google, mas eu não estou enxergando as tabelas e os dados que estão armazenados lá no Google. Os desenvolvedores do Google estão, mas eu não. O que o Google faz? O Google me devolve a informação do jeitinho que eu quero ver, mas ele não mostra como ela está armazenada. O desenvolvedor sabe como está mapeado, né? Sabe como está armazenado. Willis, por que a gente não usa uma informação, uma linha de informação, como vocês estão vendo aqui na tela, que tem tudo? Uma das coisas mais óbvias é que a gente vai gastar espaço. Porque eu poderia, sim, colocar o nome do responsável aqui. Eu poderia, sim, colocar o nome da turma aqui. Só que tem um responsável que tem 2 filhos, 3 filhos, e aí tem o nome do cara repetido aqui, 3 vezes. A turma, eu ia estar gastando, entre aspas, né, a quantidade de texto aqui desnecessária, né? E como o SQL é baseado em conjunto, né, eu vou ter um elo de ligação que é justamente a chave. Você fez o questionamento e você já tem a resposta. Você que não sabe ainda, mas você já tem a resposta. Né, é claro que você perguntou pensando que a menina da recepção ia ter acesso a esse banco de dados. Ela não vai ter acesso a esse banco de dados. Ela vai ter acesso a um front-end, a uma tela, onde não vai aparecer o ID do responsável, vai aparecer o nome do responsável. E se ela quiser mais informação... Desculpa, Willis. Pode falar. Nesse caso, é o JS que vai entrar na jogada? Na verdade, o JS sempre vai estar em tudo, mas é o back-end que vai entrar na jogada. Mas a informação vai estar de back-end. Eu até entendi da questão do que aparece pro quem necessita da informação que aparece é o front-end, vamos dizer assim. Sim. Até ele especificar a informação que ele quer. Mas quando passa essa ligação entre front-end e back-end, não é o Java, o JS que faz? Sim. Porque eu lembro até que você falou daquela questão do document, que tinha uma linha de document, não sei o que pegava, o JavaScript pegava informação do HTML, essa síntese ela não vai ser também utilizada para pegar os arquivos do back-end? Vai. Chegou a hora de eu explicar para vocês essa arquitetura aqui, tá? Que é justamente a arquitetura, né, da aplicação de vocês, né? A gente começou lá na jornada com o pensamento computacional, começou entendendo que a gente tem que resolver problema, né? E aí a gente ainda está nesse caminho, mas a gente já avançou, né? Começou a mostrar para vocês o HTML, o JavaScript, né? E paulatinamente durante esse caminho, a gente mostrou,
né, o banco de dados, que é um conhecimento totalmente diferente do JavaScript, né? Mas é um conhecimento que o desenvolvedor tem que ter. E aí, lá no banco de dados, o que acontece? A gente tem a linguagem de consulta a banco de dados, que é usada, né, há mais de 30 anos, é algo que, né, o mundo de desenvolvimento não abriu mão porque é muito eficiente, eficaz, é performático, né, resolve, e o banco de dados está aí. Ok, agora a gente está vindo de lá de trás, né, para poder desenvolver o back-end. Mas o que vocês têm que entender é exatamente essa arquitetura. O que é essa arquitetura? Quem está no front-end é a menina da recepção. E aí é bacana porque vocês mesmos estão vendo vocês estão tendo essa percepção. Porque vocês já sabem, né, como mais ou menos a coisa vai funcionar, né? Por isso que eu digo que a pergunta da Márcia é perfeita. É a mesma coisa se estivesse na recepção lá da academia lá do Ney, né? E ele quisesse ver lá, deixa eu ver os exercícios aqui. Mas eu tenho o ID. Mas ele não vai ter acesso ao banco de dados, ele vai ter acesso a um front-end. E aí esse front-end, olha lá, né? Esse front-end, só para a gente entender o fluxo aqui. O front-end é as páginas HTML, páginas JavaScript, CSS, que o nosso, né, usuário final vai ter acesso. O usuário final, né, você é um usuário final para o Google. Eu sou um usuário final para o Google, né, porque eu não sei... Aqui, eu estou aqui no Google. Eu não sei, né, como é que está estruturada as informações do banco de dados do Google. Quero comprar utensílios para fazer café. Ó, não veio mostrando o ID aqui para mim, veio mostrando o título. Mas com certeza absoluta tem uma tabela, uma informação com o título com o ID desse anúncio, né, dizendo que esse anúncio tinha que aparecer aqui, né, o ID dessa informação, tá tudo com ID lá, com número, igualzinho como vocês estão ligando as tabelas de vocês. Esse aqui é o front-end. Quando eu faço uma solicitação aqui, quando eu dou um clique, por que eu voltei aqui? Né? E isso tem que ficar claro na mente de vocês. Quando eu abrir o browser, isso acontece, a mesma analogia para aplicativo, exatamente igual. Quando eu abri o browser aqui, eu fiz uma comunicação HTTP com a Google. Vamos mudar aqui para Bing, que a Bing é da Microsoft, diz que vai usar o ChatGPT, ó, aí. Eu fiz uma chamada, eu estou no meu front-end aqui, fiz uma chamada para o Bing.com, eu fiz uma comunicação com essa linguagem HTTP, que é a linguagem normal do banco de dados, é um caminho, né, que essa máquina cliente aqui, onde eu estou agora, se comunicou com os servidores lá da Microsoft. Willis, eu só estou expandindo aqui, só para vocês terem a noção exata e real do que acontece. Olha o que a pergunta da Márcia causou, né? A gente ia chegar lá, mas veio tudo daí da pergunta da Márcia. O que acontece? Quando eu digito bing.com, existe uma entidade lá na internet mundial que casa lá. Bing é o endereço tal. Igual o endereço de casa. Onde mora o André? O André mora na rua Pariquis, fulano de tal. Entendeu? Tem um número lá. Todas as máquinas na internet têm um número. E aí elas são associadas com esse nome. Tá? E essa entidade, né, esse serviço não é de ninguém. São serviços que existem na internet, na comunidade, que são serviços normatizados, mas não é de ninguém. Tá? Que se chama DNS. Ok? É uma entidade que diz. E no Brasil é o registro.br.
é essa entidade aqui, do Brasil, que pega um domínio e associa com uma numeração. Ok, aí eu digitei bing.com, estou bem aqui. O servidor com as páginas em front-end lá do endereço da Microsoft veio para cá, para minha máquina. Beleza, o Bing chegou aqui. Ok? Como fazer café com a prensa. É assim? Francesa. No momento que eu dei um Enter aqui, né? Percebam que eu fui aqui e voltei. O Bing veio para cá. No momento que eu digitei alguma coisa e dei o Enter, o que eu estou me comunicando? Eu vou dizer, ó, eu vou fazer uma outra chamada HTTP para me ir lá no banco de dados, porque essa informação está no banco de dados. Esse conteúdo aqui está no banco de dados. Então ele foi lá e voltou. E aí ele já não pegou as páginas, ele já pegou o back-end. As páginas estão aqui no front-end. A menina da recepção vai acessar o front-end e vai dizer, quero saber os dados da turma fulana de tal. Vai ter uma solicitação lá no back-end preparada para... ela quer a solicitação da turma X. Toma, para ti. Mas onde está essa informação? Lá no banco de dados.